irmãos? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Vamos ler todos juntos? Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. De novo, irmãos. 1, 2, 3. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então a palavra vai dizer o seguinte, irmãos. Você está em Cristo? Se você está em Cristo, então você tem que ser uma nova criatura. Por quê? Porque Jesus ele não faz remendo. Jesus não faz remendo de novo em pano velho. Então Jesus ele quer nos dar a nova criatura. E isso acontece quando você crê em Jesus. Por quê? Porque Jesus mesmo é quem diz que em João capítulo 3, quando ele vai ensinar Nicodemos, ele diz para Nicodemos, porque é necessário nascer de novo. É o que está escrito ali, né? Vos é necessário nascer de novo. Então Jesus não fala isso para qualquer pessoa. Jesus fala para um homem que era um exemplo no seu país, um exemplo na sua religião. Ele não era uma pessoa cheia de problemas, de pecado, não. Ele era uma pessoa exemplar. E Jesus fala, mesmo que você seja exemplar, você precisa nascer de novo. E por que você precisa nascer de novo, Nicodemos? Porque a sua natureza não tem como te salvar, não tem como se sujeitar a Deus, não tem como amar a Deus. A nossa natureza, a natureza humana, ela é justamente assim. Ela não presta, né, irmãos? Não presta. Então, Jesus, ele traz essa oportunidade de recebermos uma nova criação, uma nova criatura. Então, Jesus, ele coloca um fundamento na igreja, um fundamento no seu reino. Qual que é? Vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam de ter uma nova criação. Vocês precisam ser uma nova criatura. Aí na Bíblia de vocês, não sei se tem alguma letra na palavra criatura. Tem? A letra A, número 4. E embaixo deve estar escrito, né? A palavra criatura, 4. O que significa aí no grego? Criar. Então, em Cristo nós somos uma nova. Então, não é algo remendado, é uma nova criação. Vocês acharam aí? Achou, né? Uma nova criação, irmãos. Nova criação. Então, de vez em quando nós louvamos, né, irmãos? Que eu quero sepultar, eu quero salvar, estou para lutar contra a natureza que há em mim. Essa obra, irmãos, de ter uma nova criação, uma nova criatura dentro de nós, é o que vai fazer toda a diferença em nossas vidas. Toda a diferença está no quê? Toda a diferença, irmão, está nesta nova criatura. A pergunta é, como é que eu e você sabemos se somos nova criatura ou não? Porque ser uma nova criatura não é apenas fazer parte da igreja. Ser uma nova criatura não é apenas se batizar. Ser uma nova criatura não é apenas tomar a ceia. Ser uma nova criatura é o que diz a palavra, é uma nova criatura. É uma nova pessoa. É você ter uma nova identidade. Isso significa ser uma nova criatura. Então hoje, se existem muitas pessoas que estão na igreja, tal, mas a nova criatura é um fato que acontece na vida da pessoa e não tem como mudar. Vamos ler de novo para selar mais uma vez? 1, 2, 3. Como é que diz aí? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Então a palavra vai nos ensinar, irmãos, que tudo se fez novo. Então, lá em Tiago, por exemplo, 1,18, vai falar que nós somos gerados de novo pela palavra de Deus.
pela palavra de Deus. Nós somos gerados de novo. Gerado significa o quê? Ser uma nova criatura. Sermos gerados de novo. Isso vai dizer onde? Lá em Tiago. Lá em Efésios capítulo 2, também vai dizer que a nossa antiga vida, como é que era? A nossa vida era dominada pelo pecado, pelo engano. Nós éramos guiados pela vontade da carne, dos pensamentos. E aí depois a palavra diz que Ele nos salvou, pela graça somos salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí lá no finalzinho ele vai dizer que nós fomos criados. Nós somos criados em Cristo para as boas obras. Então, irmãos, a primeira coisa a qual o Senhor Jesus ele faz nas nossas vidas é a doutrina da justificação. Ele nos justifica. A primeira coisa que Deus faz para nós é a justificação. Antes da santificação, eu quero falar sobre santificação, né, irmãos? Então, o que é a santificação? O que significa a palavra santificado? Santificação. Então, a nossa mente, muitas vezes, ela é dominada pelo que nós éramos, católicos. Então, quando se fala de santo, as pessoas se lembram do quê? Se lembra de uma pessoa que morreu e virou o quê? Virou santa. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, que o cristão, quando ele crê em Jesus, ele tem que ser uma pessoa santa. Ela tem que ser uma pessoa santificada. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, vai dizer que sem santificação ninguém vai ver a Deus. Então a santificação, eu posso dizer para os irmãos que ela tem 3 estágios. Quando você crê em Jesus, a santificação já começa ali na sua vida. O que é santificação? O que significa a palavra santificação? A palavra santificação não significa perfeição. A palavra santificado ou santo significa aquele que está separado. Antes de você vir para a igreja, você fez o que com essa roupa aí? Você separou, né? Ó, eu vou com essa e você vai com essa, marido. Não é assim? Aí vem o marido e a mulher parecidos. Acho que você vai combinar bem com essa roupa, né? Então, não é assim, irmão? Você separou a roupa, não foi? A roupa que você veio para a igreja é a mesma roupa que você vai trabalhar? Não, você usa. A roupa que você vai trabalhar é a mesma que você vai para a igreja? É? Não, só se vier atrasado, mas normalmente não é assim. A mesma roupa que você vai chegar em casa e vai dormir é a mesma que veio para a igreja? Não. Então, você separa. Então, com Deus, só que essa separação não se chama santificação. É apenas um exemplo que se separa. Quando você serve a Deus, então, Deus ele quer separar você para Ele. Por isso que você não pode adorar outros ídolos, você não pode adorar outras coisas, você não pode servir outros deuses, porque você está separado para Ele. Então, quando você começa o Evangelho, ali já começa a santificação. Quando você crê em Jesus, então você não vai mais adorar imagem de escultura, você não vai adorar mais outros nomes, você não vai chamar por nenhum outro nome, porque você entende que debaixo do céu só existe um nome que salva, que é o nome de Jesus. Então você já está separado para esse nome. Então ali começa o quê? A santificação. Você já começou a ser separado para Ele. Só que, como eu disse, os 3 estágios de Deus acontecem de várias formas a palavra. Essas 3 situações que sempre acontecem. Então, a santificação começa quando você inicia no Evangelho. Durante a sua caminhada na fé, a santificação ela faz parte da sua vida. Até o fim. E no final, a santificação definitiva. Onde você não vai ter mais nenhum desejo carnal. Onde você não vai ter mais nenhum pensamento impuro. Onde você não vai ter mais vontade humana, vontade carnal, vontade, da natureza caída. Você não vai ter mais nenhum pensamento ruim. Você não vai sentir tristeza, mágoa, ressentimento, ódio. Você não vai sentir mais nada disso, mas isso é só no final. Então Deus começa na nossa vida com a justificação. Romanos 5:1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Ele declara o quê? O que é a justificação? Ele te declara justo. Não interessa o que você fez, deixou de fazer, os seus pecados. Deus não se lembra mais. Ele não se lembra. Ele não fica trazendo a memória. Te perdoei lá, mas olha, deixa eu te lembrar, você foi um pecador no passado. Deus não faz isso.
pecou, se arrependeu, aquilo não vai ser mais mencionado, não vai ser mais tocado. Acabou. Romanos 8:1 diz o quê? Portanto, agora em Cristo, nenhuma condenação? Nenhuma condenação vai ter em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Acabou. Justificação. É o primeiro passo de Deus. Só que lá na sequência, Romanos 6,14, a palavra vai dizer que o pecado não mais terá domínio sobre vós. É a parte da nova criatura. Não é o que diz lá, Romanos 6,14. Portanto, como é que vai dizer? Porque o pecado não terá domínio sobre, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, veja só, irmão, o que é a nova natureza humana? Ou o que é a nova natureza em Cristo? É algo que entrou dentro de você, que agora vai te ajudar a vencer o que você não vencia antes. Por isso que o cristão, os que vão buscar a Deus, que começam a buscar Jesus, eles têm capacidade, poder e graça de vencer o pecado. Como diz Romanos 6,14, portanto o pecado não terá mais domínio sobre você. Vocês creem nisso? Que o pecado não tem domínio. Não está dizendo que você não vai pecar. Você pode errar. Você com certeza vai errar na sua jornada. Mas esse pecado que você cometeu, ele não te domina. Você não vai ficar dominado. Olha, eu escorreguei, eu pequei, eu falei. E agora? Se arrepende, como diz a palavra, lá em 1 João capítulo 2. Filhinhos, tenho dito isso para que vocês não pequeis, mas se pecar, temos um advogado para com o Pai. Então, quer dizer, agora por causa dessa nova natureza, essa nova criatura que existe dentro de mim, que é dada por Deus, Ele me justifica, Ele perdoa todos os meus pecados, não leva mais em conta os meus pecados, e agora Ele coloca dentro de mim o quê? Uma nova natureza. Uma natureza que antes eu não conseguia vencer o pecado, eu era preso pelo pecado. Mas agora não, agora Ele me deu uma nova natureza. Essa obra é Deus quem faz. Deus, Ele coloca uma natureza dentro de mim. E essa nova natureza agora me ajuda a não ser mais prisioneiro do pecado. Então esse é o quê? Essa é a santificação na nossa vida. Até quando? Até morrer. O último estágio da santificação é quando Jesus vier, quando Ele vier nas nuvens, quando Ele levar a sua igreja, aí, irmão, essa nova criatura aqui vai ficar para sempre. Ou seja, a palavra diz lá em 1 Coríntios 15, que carne e sangue não, 1 Coríntios 15, 50, carne e sangue não herdam o reino de Deus. Não vai herdar o reino de Deus. Mas aí na sequência ele vai dizer assim, que isso que é corrupto, vai se revestir de incorruptibilidade. Isso que é mortal, vai se vestir do que? De imortalidade. Então o nosso corpo vai ser transformado para sempre. Enquanto você está nesse mundo, nessa terra, você vai padecer e sofrer. Porque existe duas forças dentro de nós. Não existe? No seu dia a dia, uma quer buscar a Deus e outra quer buscar o diabo. Uma quer servir a Deus, outra quer servir a carne. Por quê? Porque agora, mas essa luta o cristão tem, é óbvio que o cristão tem luta. É óbvio que o cristão ele tem maus pensamentos, ele tem maus sentimentos, ele tem tudo que não presta, está lá dentro ainda trabalhando também. Só que agora o Espírito Santo ele entrou dentro de nós, que é o que a palavra está dizendo. Você está em Cristo, agora existe uma nova criatura dentro de você. Agora vai começar a surgir dentro de você novos pensamentos, novos sentimentos, outras vontades começam a surgir dentro de você, que é o quê? Que é a nova natureza. Então a nova natureza, ela nasce dentro de nós. Para quê? Para que agora não sejamos mais dominados pelo pecado. E a partir de agora, Cristo vai trabalhar dentro de nós e começa a acelerar em nós o quê? O processo de Deus, para vencermos o pecado. Porque se eu e você morrermos do pecado, desejando o pecado e amando o pecado, a gente vai para o lago de fogo. Então, não basta apenas Jesus ter morrido na cruz. Ele teve que enviar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos ajude a vencer o quê? A nossa natureza humana. Lê de novo, irmãos. 1, 2, 3. Como é que diz aí?
Então, enquanto estamos nesse mundo, irmãos, entenda uma coisa, irmãos. Se eu e você não buscarmos a Deus, a gente vai ter sérios problemas. Por quê? Deus, Ele nos deu uma oportunidade. Qual oportunidade? Porque o que é que mata o cristão? O que é que embaraça o cristão? O que é que faz o cristão perder o fogo do Espírito dentro dele, a chama de Deus dentro dele? É o pecado, é a natureza humana. Eu e você não temos chance contra a natureza humana, estamos perdidos. Então Deus enviou o seu Espírito, colocou dentro de nós uma nova criatura, e quando a gente se alia a isso, e começa a desprezar a carne, e se alia às coisas de Deus, então a gente começa a vencer a natureza humana. Então, as pessoas, elas vêm para a igreja, elas se batizam, tomam ceia, tal. E acham que já está certo. Não está. É apenas um passo que você deu. Agora vai entrar a santificação. Santificação é separação. Jesus dizendo, vem cá, filho, vem aprender comigo. Fala assim, não, vem para cá, aprende comigo aqui, vem comigo. Você não nasceu de novo? Agora você precisa aprender como é que você vai ser criado, porque é uma nova criatura. Então, lá em 1 João, capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim, que vede com grande caridade tem nos concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Aí no 2 diz assim, como é que diz no 2? E agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando Ele vier, então seremos semelhantes a Ele. Olha que versículo espetacular. Está dizendo que hoje, agora, somos filhos de Deus. Por quê? Porque Ele nos justificou. Então, por causa dEle, somos filhos dEle. Só que o 2 vai dizer, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Quer dizer que ainda você não é o que tem que ser. Você ainda não é o que Deus deseja que você seja. Mas quando Ele vier, então você vai ser semelhante. Então quer dizer que nesse mundo você não consegue ser semelhante a Ele. Você está lutando para ser semelhante a Ele, que é o processo de santificação. Porque enquanto você está nesse mundo, você está numa cadeia. Qual é a cadeia? O seu corpo. Quando você crê em Jesus, quando você se batiza, a nova criatura entra dentro de você. Só que a nova criatura está dentro de uma cadeia. Qual é a cadeia? O seu corpo. E se Jesus arrancar o corpo, acontece o que com você? O espírito vive sem o corpo? Não, você morre. Então Ele dá uma nova criatura que vai morar dentro de uma cadeia, chamada corpo humano. E é no corpo humano que habita a natureza humana. E essa natureza humana que é o nosso problema. Porque ela que tem ira, ela que tem raiva, ela que tem ódio, ela que tem preguiça, ela que tem má vontade, ela não quer orar, não quer buscar, não quer ler, não quer fazer nada. É a nossa carne humana, ela não quer fazer nada para Deus. Ela não quer servir a Deus, não quer amar a Deus, não quer se sujeitar, não quer se arrepender, não quer reconhecer os seus erros, não quer fazer nada. Ela só quer viver o bem bom. Então, essa carne nossa é a nossa prisão. Enquanto o seu homem interior, o espírito, quer buscar a Deus, a sua carne é a bola de ferro que você tem que ficar arrastando. Vocês entenderam? Os irmãos entenderam? Certo, então tá bom. Então, irmãos, tem uma frase antiga, eu gosto dessa frase, é de um pastor, um pastor lá dos Estados Unidos, lá, antigo, ele morreu, Martin Luther King, o nome dele. E ele dizia assim que, mais ou menos isso que ele dizia. Ele dizia, olha, ainda não sou o que eu queria ser. Não sou o que eu deveria ser. Mas graças a Deus que não sou mais o que eu já fui. Ou seja, eu não sou ainda o que eu deveria ser. Mas graças a Deus que eu não sou o que eu já fui antes. Vocês confirmam isso na vida de vocês? Qual? 5:2. Todos juntos, hein, irmãos? 1, 2, 3. Quem é que está falando aqui? A nova criatura ou a velha criatura?
A nova criatura, está desejando ser o quê? Revestida do que é? Do céu. Então, irmãos, presta atenção. Você é a mesma pessoa desde o dia que você conheceu Jesus? Ou você mudou, não mudou nada? Murcha, hein? Acho que não mudou não, hein? Mudou ou não mudou? Mudou? Então você já não é mais o que você era. Por quê? Porque dentro de nós entrou o quê? Entrou a nova natureza. A natureza divina. Então essa natureza divina nos impulsiona o quê? Nos impulsiona a buscar a Deus. Você quer ver um exemplo interessante? Lá em Isaías, capítulo 1. Abra aí, irmão. Acho importante essa passagem, porque ela demonstra o que aconteceu, a obra da justificação. Então, como eu disse para os irmãos, Deus ele sempre age os 3 tempos de Deus, irmãos. Os 3 tempos de Deus. Então, Deus, ele justifica, santifica e vai nos glorificar. Ele justifica, você é declarado justo, sem culpa, sem pecado, acabou. Você agora pertence a ele, é filho dele. Só que agora ele está trabalhando a santificação, e é trabalhoso a santificação. É trabalhoso a santificação de Deus, porque você começa a rejeitar, a renunciar o quê? As coisas da carne, que nunca é fácil. E depois, o terceiro estágio é o quê? É a glorificação, quando ele vem, nos tira, e tudo que não presta vai ser aniquilado. É o que ele ensina lá em João 16, 8. Quando o Espírito vier, convencerá o homem do pecado, da justiça, 3 estágios. Do pecado, justificado, da justiça, vai ensinar o que é bom, ou seja, a santificação, do juízo, ou seja, haverá um fim, haverá o julgamento de todas as coisas. Tito 2,11 vai dizer o quê? E a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação para todos os? Justificação. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos esse presente século sóbria, justa e santificação. E depois, o que diz? Aguardando a bem-aventurada esperança, juízo. 3 estágios também. Então ele fala justificação, santificação e juízo. Sempre ele vai falar dessas coisas. Olha, vem, eu te justifico, mas a partir de agora é o que aconteceu com a mulher adúltera. Eu não te condeno. Vai, não peques? Peques mais. São os estágios de Deus para nós. Só que no meio do caminho começa as negligências. No meio do caminho começa as preguiças. No meio do caminho, irmão, a gente começa a desviar os olhos. No meio do caminho, irmão, a gente começa a perder o gosto. Por quê? Porque se a nossa cabeça não mudar, no meio do caminho a gente para. Presta atenção, irmãos. Para você servir a Deus, as coisas não precisam contribuir com você. Tudo tem que contribuir para você servir a Deus? Não. Às vezes nada vai contribuir para você servir a Deus, e mesmo assim você tem que servir. Às vezes tudo é contra, mesmo assim tem que servir. Porque lá no início, quando você foi justificado, você disse, Senhor, eu quero ser o teu servo. E a palavra servo, irmãos, antigamente, quando era usada, era com um propósito, você é o meu escravo para sempre. Você está condenado a me servir. Então, quando a palavra diz isso, irmãos, isso traz um peso, a responsabilidade do nosso coração. Eu sou servo dele, então eu tenho que saber o que eu faço. Aqui em Isaías 1, né, que eu falei? Isaías 1, versículo 18, olha que interessante, diz assim, ó. 16, 1,16. Lavai-vos. Isso aqui é uma profecia, tá, irmãos? Que acontece só no Novo Testamento. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Está falando da velha criatura. Aprendei a fazer? Aprender a fazer? Praticai o que é reto. Ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. 18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como? A escarlata. Eles se tornarão o que, irmãos? Brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos. Como? Então ele está dizendo o seguinte, está falando de pecado, de perdão e de santidade aqui.
que acontece no Novo Testamento. Por quê? Ele está falando, vamos ler de novo, irmão, versículo 18. Vinde então o que é argime? Todo mundo aí está argime? Todas as Bíblias? É nada. Alguém, sincero, irmão. Todas as Bíblias estão escritas argime? É mesmo? Então tá bom. Vinde então. Vinde então e arguir-me, diz o Senhor. Arguir-me, acho que é pergunta-me. Ou me pergunte. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. É isso mesmo? Examinar, perguntar. Vinde então, e arguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão o quê, irmãos? A neve vem da onde? Do céu. Quem é que nos torna brancos como a neve? Por causa da sua justiça. Então a primeira coisa, irmãos, está dizendo que ainda que o meu pecado seja gravíssimo, do céu vem a minha justificação. Então eu me torno branco como a neve. Isso vem de Deus. Aí continua. E eles se tornarão brancos como a neve. Continua, irmãos. Ainda que sejam o quê? Como carmesim. Se tornarão o quê? A lã vem da onde? E a lã ela nasce da onde? De dentro para fora. Está falando do que aqui? A nova natureza. Primeiro vem de cima e depois vem de dentro para fora. Ou seja, você crê em Jesus, o Espírito Santo vem sobre você, como diz lá Efésios 1, versículo 13 e 14. Quando você crê no Evangelho, o Espírito Santo sela a sua vida, entra dentro de você, e aquele que começou a boa obra é fiel para ir nos aperfeiçoando. Ou seja, dentro de nós entra uma nova natureza. Essa natureza, ela começa a brotar de dentro para fora e começa a nascer uma lã nova. É a nova natureza. Então são coisas que acontecem da parte de Deus e dentro de nós vai acontecendo também. Então quando você crê em Jesus, irmãos, quando você crê na pessoa de Jesus, algo espetacular acontece na sua vida, a nova natureza. Ezequiel, você está em Isaías? Vai em Ezequiel aí. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Mais para frente, né, irmãos? Estou dizendo aí. Isaías, Jeremias, Ezequiel. Ezequiel 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 24. Todos acharam? Você estava em Isaías, aí você vai, depois de Isaías, Jeremias. Depois de Jeremias, Ezequiel. Ezequiel 36, versículo 24, diz assim, ó. Presta atenção, isso aqui é uma profecia que ela só acontece no Novo Testamento. Aqui está falando a respeito do que, irmão? Da natureza divina dentro de nós. Amém? 24 diz assim, ó. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então, depois que ele traz, veja que ele está dizendo, ó, eu vou tomar vocês, eu vou trazer vocês. Isso acontece quando? Jesus fala o quê? Que existem outras ovelhas que não são desse aprisco. Convém o quê? Agregar. Então ele pega de várias nações, de várias religiões, vários países, todos os lugares. Veja que isso daqui não é para Israel. Porque Israel está ali, ó, fechadinho na deles. Então ele vai tomar. Aí o versículo 25 diz o que, irmãos? Então, de novo, então,
Amém? Quando que isso aconteceu? Quando que isso acontece? Lê de novo, 1, 2, 3. Mais alto. João 15, 3 diz o que lá? Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho. Então, isso aqui aconteceu só no Novo Testamento. Só no Novo Testamento é que nós somos o quê? Purificados. Olha o versículo 26. E vos darei um coração, porei dentro de vós um espírito. Por quê? Porque o coração velho não presta. Como é que é o coração velho? Jesus falou que é do interior do coração dos homens que saem os maus pensamentos. Então, esse coração antigo nosso não presta. Aí ele diz, e porei entre vós um espírito novo. Por quê? Porque faz parte da nova criatura. E tirarei o coração de... Está falando de que coração? Da pedra, fala do quê? Da lei. Coração da lei. Cheio de ira, de raiva, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, violência, vingança. Esse é o coração. Tirarei o coração de pedra da vossa carne, vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis meus juízos e os observeis. 28. E habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, e vos serei por povo, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. E vos livrarei de todas as vossas... Quando que isso aconteceu? No Novo Testamento. E chamarei o trigo, e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. 30. E multiplicarei o fruto das vossas árvores, e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as... Nunca mais. Isso aqui não é para Israel. Por quê? Porque Israel levantou, caiu várias vezes. Então isso não aconteceu com o povo de Israel. Isso aqui acontece com a igreja. Onde ele está dizendo, olha, a igreja nunca mais vai ter fome. Por quê? Porque ele vai saciar a fome da igreja. Versículo 31, irmãos. Como é que diz aí? 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3, mais forte. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. E tereis nojo em vós mesmos, das vossas maldades e das vossas... Já aconteceu isso com você, irmão? De você lembrar do seu passado e sentir o quê? Nojo. Isso é a santificação. É a nova natureza, é o espírito novo, é o coração novo que entrou dentro de você. Então o evangelho, o Espírito Santo, ele começa a trabalhar tanto dentro de nós, que você começa a lembrar do passado, você fala, ainda vem um desejo no seu coração, às vezes vem um pensamento, às vezes vem um sentimento, porque é a natureza humana, mas logo vem e fala, meu Deus, mas eu não sirvo mais para isso, eu não faço mais parte disso, eu não quero mais isso para a minha vida, Senhor Jesus. Aí você começa a ser tentado, vem um pensamento, vem um sentimento, aí você fala, não, mas isso aí não é para mim. Isso não é para mim, porque realmente a profecia vai dizer que você passa a ter nojo daquilo ali, você não gosta mais, você não quer mais saber daquilo. Quantas vezes já vi pessoas que disseram que às vezes usava uma coisa, usava outra, e quando colocou aquilo na boca passou a ter nojo daquilo, até ânsia de vômito, que eram viciadas. Por quê? Porque a natureza dentro delas começou a trabalhar dentro do coração das pessoas. Então isso é o quê? É uma nova natureza. Olha Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3, irmãos, vai dizer assim, versículo 1.
Colossenses 3:1. Irmãos, você tem uma nova natureza dentro de você. Se você tem uma nova natureza dentro de você, isso vai levar você a querer, porque assim, irmãos, se alguém está em Cristo, nova criatura, ou seja, dentro de nós vai ter algo que vai buscar outras coisas. Como é que eu sei que a nova natureza está agindo na minha vida? Meus desejos, minhas vontades, o que me impulsiona, o que me leva, o que me atrai, são essas coisas. Mas eu preciso, irmãos, aprender uma coisa, que essa minha natureza dentro de mim, humana, e a natureza divina dentro de mim, eu preciso alimentar. Qual que eu alimentar mais é que vai trabalhar mais dentro de mim. Se você já tem a natureza humana, às vezes a pessoa fala assim, olha, se eu nascesse de novo, eu ia fazer tudo diferente. Não, ia não. Se a pessoa nasce de novo, ela continua tendo a natureza velha dela. A natureza de pecado, isso não salva ela. A pessoa precisa nascer do Espírito. Quando a pessoa nasce do Espírito, quando a pessoa vem para Jesus, irmãos, ela vem pecadora mesmo. Vem pecadora mesmo. Não tem jeito. Só que quando ela crê em Jesus, e ela se batiza, ela toma posse do Evangelho, então coloca-se dentro dela, espiritualmente, Deus faz essa obra, coloca a natureza divina dentro dela. Que é o que nós lemos lá. Essa natureza divina nos faz desejar coisas que não desejava mais. Coisas que nós não desejávamos. Então eu lembro que quando me converti, as pessoas diziam assim, os jovens, né? E aí, meu, você não sai, você não curte, você não vai para as baladas. Hoje eu acho que não fala mais balada, né? Não sei. Mas eu dizia, a pessoa fala assim, qual que é o seu hobby? Eu falava, meu hobby é ir para a igreja. Não, você se divertir. Eu falava, a minha alegria é ir para a igreja mesmo. Se eu tiver que sair para um lugar tal. Na época eu não tinha nada, né? Não era casado, nada, não tinha filho. Eu falei, não, minha alegria é ir para a igreja. Essa é a minha satisfação, a minha alegria é essa. Então as pessoas não entendiam. Por que você não arruma uma namorada, né? Por que você não sai com as menininhas? Eu falei, porque é minha vontade de buscar Deus agora. Não pensa nessas coisas aí. Então o mundo, ele pensa de um jeito e você vai pensar de outro. Enquanto o mundo, ele busca as coisas daqui, o seu coração te leva a buscar as coisas de cima. Enquanto o mundo faz você desejar mais e mais as coisas desse mundo, a nova natureza começa a te dar toques, começa a te falar, começa a acender uma luz na sua cabeça, olha, você precisa orar. No mundo eu não pensava, precisa orar. No mundo eu não pensava, precisa ler a palavra. No mundo eu não pensava em me santificar. No mundo eu não pensava em separar para Deus, em fazer a obra de Deus, em falar do Evangelho. No mundo eu não pensava isso. Por quê? Porque dentro de mim havia uma natureza humana apenas, não tinha uma natureza divina dentro de mim. Então, quando veio a natureza divina, então eu comecei a desejar e querer outras coisas. Eu comecei a desejar a palavra de Deus, eu desejei ler. E eu não gostava de ler, eu odiava ler. Aliás, eu era péssimo aluno. Eu tirava que letra, irmãos? F. Era ruim demais. O Zi tirava F também, né, Zi? Hã? Não, irmão. Depois daí vem o quê? Não, mas era para humilhar mesmo, né? Botava F. Irmão, eu não gostava de ler, não gostava nada disso aí. Eu gostava de pecar. Era menor de idade. Bebia, fumava, prostituía. Eu era um pecador, desgraçado. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu falei, como é que as pessoas vão me ver agora? Porque eu fui para uma igreja porta estreita, né? Que eles falam. E lá, meu irmão, quando você entra lá, você já ganha logo um paletó e gravata. Tu vai virar crente de verdade, né? É assim. Às vezes, quando um cara não presta, tem que fazer isso aí mesmo. Porque ele já vira ou não vira, né? Ou vira crente ou fica disfarçando. Porque às vezes, né, a pessoa vai disfarçando, e não vira crente de verdade. E aí, quando jogou isso em mim, eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que sair na rua. Porque eu falei que eu quero, E aí eu comecei a ser crente. Mesmo não conhecendo o Evangelho, mas uma coisa mudou dentro de mim. E aí eu fui, irmãos. Então os meus desejos mudaram. As minhas amizades
mudaram. O meu jeito de falar mudou. Os meus pensamentos mudaram. Então eu já não falava de cada 10 palavras, 11 eram palavras de malandragem ou palavrão. Então a minha boca, os meus lábios mudaram. O meu jeito de tratar mudou. O meu jeito de fazer negócio mudou. O meu jeito de comprar mudou. O meu jeito de vender mudou. Porque a mente ela muda, é uma nova natureza dentro de você. Agora você se preocupa com uma coisa: de que forma que eu posso agradar a Deus? De que forma que eu posso exaltar a pessoa de Deus? De que forma agora eu posso honrar a Deus? Então no meu dia a dia, como é que eu vou honrar a Deus? Então tem uma palavra lá em Romanos 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Eu te pergunto, irmão, o que significa a palavra sacrifício? O que é uma coisa sacrificada? Muita gente assim eu não consigo entender, porque é muita gente falando. Olha, sacrificou um negócio. O que é? Quando usa a palavra sacrificar, usou o quê? Matar. Não é? Sacrificou é matar. Mas a palavra diz sacrifício, ou é um ou é outro. Ou é sacrifício ou é vivo. Parece contraditório, não parece? Só que ele está falando de sacrificar o quê? E o que é que está vivo? A nova natureza. A nova natureza viva sacrifica o quê? Então você apresenta diante de Deus de que forma? Sacrificando a sua carne e vivo no Espírito. Não é, irmãos? Aí na sequência vai dizer o que? Olha, cuidado com esse mundo. Mas vocês têm que se renovar pelo entendimento da palavra. Então quando você tem uma nova natureza, você tem que buscar a palavra. Ler a palavra, entender a palavra, porque é a palavra que vai te ajudar. É o Evangelho. Porque no dia que você estiver sendo tentado, eu não vou estar lá, você não vai estar na igreja, você vai estar no mundo. E lá no mundo você precisa se virar com a palavra. E a palavra que vai te ajudar. Porque ela vai estar viva na sua cabeça. E ajuda você a sacrificar o quê? A sua carne, as suas vontades, o seu desejo. Porque o nosso desejo fica vivo. Então a nossa nova natureza, irmãos, é que nem a gente estava aqui no cultinho com as crianças. Lembra daquele louvor lá? Eu não quero pecar? Cadê? As crianças sabem cantar esse louvor. Cadê as crianças? Traz as crianças aqui. Tati, traz as crianças aqui. Eu boto essas crianças para cantar aqui um pouquinho. Cadê, ô Rick? Você está sentado ainda aí, irmão? Bora, acelera aí. Mas está andando devagar demais. As crianças veem, a ligeira, a criança mais rápida que você. Fica aqui de frente. Calma, calma. Muita emoção, né? Cadê? Olha o Richard. Isso. Cadê? Tem mais criança não? As crianças vão cantar. Nós cantamos aquele dia, não cantamos, criança? Foi legal ou não foi? Vocês se lembram daquele louvor? Vocês se lembram que nós falamos sobre o dente? Lembra do dentinho? Como é que foi o dentinho? Quem se lembra que nós falamos da pregação? Fala. Que ele tinha uma cárie e essa cárie e ele não tratou e começou a crescer mais. O que aconteceu? Vai aumentando, né? Eu estava falando para as crianças o seguinte, irmão, que quando o nosso dente, quando você não cuida do dente, o que acontece com o dente? Cria cárie, não é? Aí vai criando o que depois da cárie? Um buraco, não é? E se você cuida desde o começo, o que acontece? Você precisa fazer canal. Quando você faz canal é por quê? Porque você não cuidou do seu? É a mesma coisa na natureza humana. Vou apagar. Vamos lá, criança? Vocês querem ler lá ou vamos cantar junto? Então vamos lá. Eu não quero pecar, eu não quero pecar. Mais alto. Que ai, Jesus, eu não quero pecar contra Deus. Eu não quero. Eu não quero pecar, eu não quero pecar. Segunda parte. Santamente viver é a vida melhor, é a vida que agrada e deleita o Senhor. Santamente viver é a vida melhor, é a vida que agrada. É a nova natureza, irmãos, de novo. Eu não quero pecar.
Aprendeu, irmão? Canta mais alto aí. De novo. Eu não quero pecar, eu não quero pecar, ofender ao meu Deus, eu não quero jamais. Quero andar nessa vida que há em Jesus. Eu não quero pecar contra Deus. Santamente. Santamente viver é a vida melhor, é a vida que agrada e deleita o Senhor. Santamente viver é a vida melhor, é a vida que agrada ao Senhor. Amém? Tá vendo como as crianças, irmão? É isso aí, obrigado. Pode ir, Deus abençoe. Obrigado, viu, pela participação. Cuidado para não tropeçar aí. Amém, irmãos? Amém. Vocês entenderam o que é a nova natureza? A nova natureza, ela não quer? Ela não quer pecar. A nova natureza quer servir a Deus. A nova natureza, ela quer se deleitar em Deus, amar a Deus. Isso é uma nova natureza. Então a gente cantou aqui várias vezes no dia que nos reunimos com as crianças. A nova natureza é isso aí, ó. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com, buscai o que? As coisas que são de cima, onde Cristo está? A destra de Deus. Isso é a nova natureza. Começa a buscar as coisas que são de cima. Jesus falou, não junteis tesouros mas juntais tesouros do? Onde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Aí, continuando. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são? O que é de cima, irmãos? Quem é que veio de cima para a terra? Jesus. Então, pensar nas coisas de cima é pensar no quê? É pensar na palavra, pensar no evangelho. 3. Porque estáis? Nós estamos o quê, irmãos? Mortos para o pecado. O pecado não tem domínio sobre a sua vida. Vocês creem nisso, irmão? Então, irmão, quando você estiver sendo tentado e o pecado estiver lá te apertando, quando o pecado estiver lá te encurralando lá e te oprimindo, você tem que falar a palavra. Você, ainda que seja tentado, ainda que você peque, você vai dizer, olha, o pecado não tem domínio sobre mim, porque existe dentro de mim uma nova natureza. Essa nova natureza não permite que eu seja aprisionado pelo pecado. A nova natureza, irmão, é isso, não é outra coisa. Não é remendo novo e pano velho. A nova natureza vai levar você a não aceitar a viver no pecado. Não aceita. É contraditório, é uma coisa que você não, lá dentro, a sua carne gosta, mas o seu espírito lá dentro está clamando, está pedindo, falou, olha, eu não quero isso para a minha vida. Só que muitas vezes a gente dá muita atenção para a carne e fica se culpando. Isso é um erro. Isso atrapalha, isso é um embaraço. Então não fica se culpando. Deus é quem te justifica. Toca a bola e vai para frente. Anda, serve a Deus, se santifica. 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está onde, irmãos? Escondida com Cristo em Deus. Lembra que Jesus falou em João 10? Quem está na mão dele ninguém pode arrebatar. Porque ele está nas minhas mãos, disse Jesus. Então eu estou nas mãos de Deus. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante, lá o cântico da vitória. Aí ele fala, quem me separará do amor de Deus? Aí ele vai falando uma lista, não vai? Os anjos, principados, potestades, a vida, a morte. Você pode ver que tudo que se fala ali é tudo exterior. São coisas tudo de fora. Porque exteriormente nada pode nos separar do amor de Cristo. Agora, se dentro de mim eu não alimentar a natureza divina, então cresce a natureza humana e começa a bater. Aí o cristão deixa de orar, deixa de ler, deixa de buscar, deixa de se arrepender. E aí a natureza humana vai só crescendo. E a natureza divina só vai ficando murcha. Por quê? Porque uma coisa vai ter que crescer dentro de nós. Então, o que eu preciso para fazer, para aumentar a natureza divina? Faz o que tem que fazer, mano. Criança não sabe o que faz, porque é criança. Agora, adulto, você se batizou,
Porque você é adulto. Adulto sabe o que faz. Criança não sabe o que faz. Agora adulto sabe o que faz. Então não tem desculpa. Para a natureza humana crescer ou para a natureza divina crescer, nós somos adultos. Adulto sabe o que faz. O que não sabe o que faz é criança. Toda pessoa que se batiza, ela já é adulto. Se não buscar a Deus e fortalecer o homem interior, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa mesmo. Aí dizendo aqui, ó, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aí ele vai falar das duas coisas, irmãos. Natureza humana e natureza divina. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a... Aí ele está falando da natureza humana. O que eu tenho que fazer com a natureza humana? Eu tenho que mortificar ela. É a santificação. O que é a santificação? A santificação, eu criei em Jesus, agora eu estou andando. Eu entrei pela porta, agora eu estou no caminho. Jesus falou, eu sou a porta, quem entrar por mim, vai achar o quê? Vida, pastagem. Aí ele disse, eu sou o caminho. O caminho você faz o quê, irmão? Você caminha. O caminho não é para você ficar parado, o caminho é para andar. E nessa caminhada que eu estou andando com Deus, é nessa caminhada que eu vou aprender, é nessa caminhada que eu vou cair, que eu vou levantar, é nessa caminhada que eu vou errar, que eu vou aprender, é nessa caminhada, mas eu não posso ficar parado. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer algo para Deus, eu tenho que servir a Ele, eu tenho que honrar a Ele. Então eu tenho que começar por onde? Mortificando a minha carne. De que maneira? Ele vai dizer, mortifica os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem o quê? O juízo, a ira de Deus sobre os filhos da... Então aquelas pessoas que não mortificam a sua carne, elas continuam sendo filhos da desobediência. Haverá o juízo sobre a pessoa, a condenação. Então, nós recebemos o quê? A nova criatura. Versículo 7. Nas quais também, em outro, andastes, quando vivíeis. Então, o cristão não pode viver mais essas coisas. Ele andou, mas agora ele não anda mais. Como diz lá, Efésios 2. E vos vivificou, estando vós mortos, eu fiz esse pecado, e que no outro tempo andasse. No outro tempo, agora não. Agora a minha vida anda de outro rumo, em outro lugar, de outra forma. Os meus pensamentos mudaram, a minha vida mudou, é uma nova natureza, uma nova identidade. Sabe aquela pessoa que não prestava, que fazia tudo que não prestava, que quando ela chegava todo mundo sabia, era aquela pessoa tóxica, quando chegava todo mundo saía de perto, não queria nem ficar perto. Falei, meu Deus do céu, já chegou o desovador, aí saía. Quando a pessoa tem uma nova natureza, é Cristo dentro dela. Aí quando ela chega, o negócio vai mudar. A pessoa, quem é você? Você é você mesmo? O que aconteceu com você? Você tem uma nova identidade. Essa pessoa não é mais a mesma. Você era assim, agora o que aconteceu? Cristo entrou dentro dela. Ela pode ser o pior pecador que não prestava. Cristo entrou dentro dela. Uma nova identidade surgiu. Um novo ser. Versículo 7. Nas quais também em outro tempo andastes quando vivias, mas agora despojai-vos também de tudo. Despojar, largar, se despir. Então, irmão, eu tenho uma nova natureza de mim, como é que eu sei? É o que eu busco. É o que eu desejo. É o meu empenho. Então, eu nasci de novo, eu tenho uma nova natureza, mas a minha carne está começando a me vencer. O que eu faço? Tem que lutar, mano. Tem que arregaçar as mangas, pôr o joelho no chão, orar, ler a palavra, jejuar, se esforçar. Não espere as coisas virem do céu, porque já veio. A palavra diz que tudo que diz respeito à vida e piedade, Ele já nos deu. Já está aqui, na nossa presença. Já está diante de nós. Só que as coisas se alcançam pela fé. Você lê a palavra pela fé, você ora com fé, você ora acreditando que o Senhor vai agir e operar na sua vida, arrancar o que tem que arrancar, trazer o que tem que trazer, mudar o que tiver que mudar. Você faz isso com fé, acreditando. Se você entrar na presença de Deus murcho, sem crer, como é que você vai receber? A palavra diz que aquele que pede sem fé, sem crer, sem chance. Então existe, irmão, algo que está fixado, alicerçado, tem que ser dessa forma, que é o que a palavra ensina. Eu me aproximo de Deus crendo. Se você aproximar diante de Deus, irmão, murcho, só para cumprir tabela, não vai dar certo. A gente não está aqui para cumprir tabela.
A gente está aqui para aprender e praticar. E na prática existe virtude. E a palavra vai dizer lá em 2 Pedro, capítulo 1 em diante, que a virtude vai acrescentando o que? A ciência, a temperança, e a temperança só vai crescendo. Porque existe o que? A virtude. O que é a virtude? A prática. Onde eu parei? 8. Mas agora, despojai-vos também de... Você tem que fazer o quê, irmão? Se despojar do quê? Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus... Então está o velho homem lá, querendo voltar, você vai falar, sai daqui em nome de Jesus. O velho homem quer ressuscitar, você vai lá e mata ele de novo. Enterra ele de novo. Aqui não, velho. Enterra ele de novo. Ele quer surgir, você fala, não, vou te mortificar. Então, quando a palavra fala mortificação, significa que o bicho está lá, nosso velho homem, a velha criatura. Do nada surge aquela revolta e aquela ira, e aquela vontade de matar, de desganar, de falar, de xingar, de morder, de bater. Aí você fala, eita, está surgindo aqui dentro de mim, está crescendo esse negócio de mim. E começa a crescer, né? E vê um fogo assim dentro de você, que vai chegando perto da boca, perto da língua. E você fala, não, em nome de Jesus. Aí a nova natureza começa a falar, fecha a boca. A nova natureza diz, não abre a boca. A nova natureza diz, abençoa. E fica aquela guerra dentro de você. Por que você pode vencer? Porque a nova natureza está dentro de você. Romanos 6, versículo 14. Que agora o pecado não pode ter mais domínio sobre você. Isso é um ato de fé. A nova natureza dentro de nós, você tem que juntar essa natureza com a fé. E crer nisso daí. Versículo 10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aí ele diz, né, que não há acepção, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem bárbaro, cita o servo livre, mas Cristo é tudo em todos. Nova natureza agora. 12, o que diz aí? Santos e amados, de entranhas de... Então a nova natureza, irmão, vai buscar se revestir dessas coisas. Misericórdia. O que é misericórdia? A misericórdia, você olha para a pessoa e você sente o quê? Misericórdia. Você não tem vontade de desganar. Tem misericórdia dela. Qual é o outro? Benignidade. O que é benignidade? É uma pessoa o quê? Cheia de bondade. Ela é uma pessoa boa. Ela tem prazer em ajudar. Tem prazer em estender a mão. Tem prazer. É a nova natureza nossa, tem misericórdia. A nossa nova natureza tem bondade em ajudar. Não é aquele coração duro, que se fecha, não, ele tem prazer em ajudar. Ele pensa em ajudar, como ajudar, de que forma ajudar. Por quê? Porque dentro dele começa a se mover essas coisas. Como é que eu faço para ajudar? Como é que eu faço para levantar? Como é que eu faço para estimular? Como é que eu faço? Você quer ser bom. Por quê? Porque Deus colocou uma nova natureza. Lembra de Saulo? Saulo matava, destruía, agora ele estava edificando a igreja. O que aconteceu com ele? A nova natureza. A velha natureza queria o quê? Matar. Benignidade, humildade. O que é humildade? Humildade não é capacho, né, não é a pessoa entrar ali e pisar no capacho, não é ser humilde. Mas humilde é quando você chega perto de uma pessoa e você, ao conversar com ela, você considera como um superior. De sorte, cá de vós, o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Considerai uns aos outros superiores a vós? Quando você chega para falar com o seu patrão, você chega falando como? Você chega dando um murro na porta? Você chega gritando? Não. Você olha para ele como superior. Como é que um filho chega para um pai? Chega gritando, falando palavrão? Normalmente, né? Não estou falando desses rebeldes hoje, não. Normalmente chega como? Ô pai, posso fazer isso? Não é assim? Por quê? Porque o filho olha para o pai e para a mãe superior. Quando nós fazemos isso um com o outro, então a gente trata sempre com educação. Com amor, benignidade, a gente olha para a pessoa, toma cuidado para falar, toma cuidado para... Considera superior. Tem respeito. Então, com a humildade, a pessoa ela desce do tamanco. Não fica pisando em ninguém. Não olha de cima para baixo. Não olha para o outro e acha que ele é inferior.
não acha que o outro ali não presta. Ele não olha desse jeito. Ele olha sempre de baixo e olha para cima. Pode ser a pior pessoa, mas ele olha para a pessoa com humildade. É difícil isso aí, irmão. Se chegar a pessoa e olhar sempre de baixo para cima. Porque se a gente for um pouquinho maior, se a gente for um pouco maior em todas as áreas da vida, a gente pode olhar de cima para baixo. A pessoa não sabe fazer uma coisa direita, a gente olha de cima para baixo. Aí esnoba. Olha lá, burro, não sabe fazer. Não tem inteligência suficiente. Nunca vi. E não sei o quê. Começa a criticar, apontar, falar, julgar. Porque falta humildade. Então, a humildade é da natureza divina. Nos ajuda a olhar para a pessoa e falar com benignidade. Ajuda a falar com humildade. E a outra é o quê? Mansidão. Então, a nova natureza ela é o quê? Ela é mansa. O que é mansidão? Imagine um cavalo brabo. Cavalo tem força, né? Tem muita força. Mas imagine que você pega aquele cavalo e você consegue dominar aquela força. Então, mansidão é você ter poder, força e autoridade, mas você consegue controlar isso daí. Não tem aquela ditado que diz, ou na minha razão eu sou um leão? Se eu tiver na minha razão, eu vou lá e... Então, a mansidão é você saber... Não estou falando que você... Às vezes você tem que fazer coisas, tem que resolver situações. Não é disso. Tem que se resolver, se resolve. Mas a gente sempre tem que resolver com a mansidão. O que é a mansidão? É você ter poder, autoridade, mas ser controlado. Para você não desferir todo o seu poder, toda a sua autoridade sobre uma pessoa. Porque quando você tem mansidão, a pessoa ela erra com você, a pessoa ela pecou contra você. Então a pessoa quando ela erra e ela peca, então ela se torna inferior, porque ela errou. Você se tornou o quê? Grande perto da pessoa. Ela está errada, você está certo. Mas quando você se aproxima da pessoa com a natureza divina, então a mansidão faz você se controlar para poder tratar a situação sem machucar e sem destruir a pessoa. Porque no Velho Testamento o que acontecia? Olho por olho, dente por dente. Matava-se, destruía. A nova natureza não. O que é longanimidade? Faz parte da nova natureza. É aquele ânimo mais longo, né? É aquele ânimo que estica. Ou seja, o cristão não perde a paciência. Ele vai mantendo a paciência. É um ânimo longo. A pessoa não está indo, a pessoa não está conseguindo. Você fala, não, vamos insistir mais. Não, vamos trabalhar mais. Ou você é daquela pessoa que diz, não quis, eu não estou nem aí. Lembra que Pedro fala? Que as pessoas achavam que ele estava demorando a voltar. Aí Pedro fala assim, não, Deus não é tardio, mas ele é longânimo. Não querendo que alguns se... Ou seja, Deus está insistindo. O que é longânimo? Deus está insistindo mais para a pessoa ser salva. Mas a pessoa não quer ser salva, mas ele vai trabalhar com a sua longanimidade. Ele vai ser longânimo, ele vai perseverar mais um pouco. Então essa é a natureza divina, tem que estar dentro de nós. Insistindo para que a pessoa seja salva. 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns. Então suportar uns aos outros é poder, de uma certa forma, aguentar. Porque às vezes, irmão, às vezes a gente não suporta nem nós mesmos. A gente olha no espelho e fala, eu não estou nem me aguentando. Né? Então, se às vezes a gente não se aguenta nós mesmos, imagine com os outros. Porque todo mundo é passivo de erro. Porque é o que diz aí, suportando-vos aos outros e perdoando-vos uns. E se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós. Então, irmão, nós devemos sempre estar pronto para quê? Para suportar e perdoar. Né, irmão? Perdoar. Por quê? Porque sempre haverá ofensas. Nós habitamos ainda em um corpo humano, habitamos ainda junto com a natureza humana. Então, a natureza humana e a natureza divina estão lutando. Então, o que a palavra diz lá em Gálatas, um vai combatendo contra o outro, para que não façais o quê? Então, a vontade da carne é buscar coisas da carne, a vontade do Espírito é buscar as coisas que são de cima. Então, essa luta dentro de nós. Então, às vezes, se eu estiver na minha fraqueza, eu posso errar com você, mas a palavra está dizendo, assim como Cristo perdoou, perdoe você também. Como é que Cristo perdoou? O que é perdão? O que é perdão, moço? Pode falar. Vou tomar água aqui. Fala. Rasgar a dívida. Você tem uma dívida aí? Quando você perdoa, você fez o que com a dívida?
Anulou, rasgou. Se você rasga a dívida e anula a dívida, você vai fazer o que com essa dívida agora? Hã? Você rasgou a dívida, você tem como cobrar essa dívida? Isso é perdoar. Eu vou te perdoar, mas vem cá, que eu vou te falar umas verdades. Aí não é perdoar como Cristo perdoou. Perdoar, irmãos, como Cristo perdoou, é você rasgar a dívida. Está aqui, a dívida está rasgada. Eu não vou tirar mais satisfação. Eu não vou trazer mais à tona. Eu não vou lembrar mais do passado. Acabou. É isso. Perdão é anulação da dívida. Qual dívida que eu tinha? Era tanto. Acabou. Não me deve mais nada. Eu não tenho mais o direito de cobrar. Eu já decidi isso dentro. Mas a minha carne quer, mas o meu espírito é quem manda. A minha carne quer falar, mas a minha nova natureza já decidiu perdoar como Cristo. Acabou. Isso é ser adulto no entendimento. 14. E, sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Irmão, lembra daquela passagem de Jesus fala em Mateus 5, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso? Esses dias o Cláudio pregou sobre isso, e eu fiquei pensando, como é que pode a pessoa ser perfeita? Se a palavra diz que somos pecadores, como é que Jesus manda a gente fazer um negócio sabendo que nós somos pecadores? Eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, que difícil isso aí. Irmãos, eu acredito que Jesus não está falando de pessoas individuais, porque ele usa o plural. Não dá tempo de a gente falar aqui, vai ficar para uma próxima pregação. É uma palavra, uma frase nova que eu vou dizer, tá? Isso dá outra pregação. Uma frase nova, acabei de inventar. Irmãos, isso dá uma pregação. Porque quando a palavra diz, sede vós perfeitos, ele não está falando do singular. Porque você imagina uma pessoa perfeita, irmão. Que nhaca que vai ser essa pessoa? Hã? Imagine o perfeito entrando aqui dentro. Então, uma pessoa, porque aquele mandamento que ele está dando, irmão, é direto, ele está dizendo, olha, é para ser, ali naquele momento, mas ele não fala no singular, ele fala no plural. Então, o que é ser perfeito para Deus? Então, eu acredito que ele não está falando no singular, mas ele está falando do corpo de Cristo. E existe só uma forma para que o povo de Deus seja perfeito. Mas, como eu disse, a gente pode falar uma outra hora. Porque existem alguns textos que falam sobre isso. Jesus fala em João 17, para que eles sejam perfeitos em unidade. Aqui está dizendo, olha, e sobre tudo isso, revestivos de caridade. Caridade é o vínculo do quê? O que é vínculo? Hã? Olha a sua camisa aí, ó. Olha aí sua roupa aí. Tem alguma linha que está costurando? Tem? Essa linha que está costurando isso aqui daqui, que é o seu nome? Qual o nome disso aqui, irmão? Manga? Quê? Punho. É esse o nome? Ai, que fácil. Então, o que é que está unindo o punho com o antebraço? A linha. A linha é o vínculo que une. Então, aqui está dizendo que a caridade é o vínculo da... Então, na caridade, eu e você nos tornamos o quê? Perfeitos. Mas essa caridade é para usar onde? No corpo de Cristo. Continuando, irmãos, para terminar, né? E a paz de Deus, a qual também fosse chamados em um corpo, domine vossos, sede agradecidos. E a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Com o quê? Com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor em vosso coração. E quando fizerdes por palavra, por obra, fazei tudo em nome de Jesus, dando sempre por ele graças a Deus. Então, o que aqui está querendo dizer é o seguinte, irmãos. No versículo 15 diz que a paz de Deus, ao qual somos chamados, domine o nosso coração. Em outras traduções deve estar que a paz seja o nosso árbitro. Então, irmãos, a santificação na nossa vida, irmãos, a gente acha que muitas vezes, porque o que eu acabei de ler aqui, ó, no versículo 12 em diante, aqui já está falando de santificação. Então, o que é? Porque às vezes a gente pensa que santificação é só de baixo para cima. Olha, eu não faço mais isso, não faço mais aquilo, não faço mais aquilo outro. Não é isso?
Às vezes a pessoa ela se santifica e acha que santificação é apenas deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, deixar de fazer aquilo outro. Santificação não é só isso. Aqui no versículo 12 está falando que a minha santificação também tem que ser para com o próximo. Então, eu já conheci diversas pessoas que diziam que não fazia isso, não fazia aquilo, não fazia aquilo outro. Mas quando se tratava de relacionamento com outras pessoas, parecia o diabo. Era santa daqui para cima. Ou seja, na vertical. Ó Deus, eu deixei de beber, deixei de fumar, deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo, deixei de fazer aquilo outro. Mas essa santificação aqui, ó, você vê que é horizontal. Ó, quando fala de ser misericordioso, eu tenho que ser misericordioso com Deus? Tem? Não. Quando fala de benignidade, eu tenho que ser benigno com Deus? Quando fala de humildade, mansidão, longanimidade, perdoar, é em relação a Deus ou em relação às pessoas? Então isso é santificação. Então quando a pessoa ela é santificação para um lado e não é santificação para o outro, esquece, ela está no pecado. Uma pessoa que não vive dessa forma, ela não está se santificando, ela está pecando. Então a santificação ela não é só daqui para lá, é daqui para lá também. Daqui para o meu próximo. Se não houver isso, não há santificação agindo na vida da pessoa. Então, nós, irmãos, devemos entender que o Evangelho, ele vai mudando a nossa capacidade de pensar, nosso jeito de ser. A palavra arrependimento é essa daí. É o louvor que nós acabamos de louvar, de cantar aqui com as crianças. Então, essa nova natureza dentro de nós, irmãos, ela nos impulsiona e nos leva a viver, a pensar, a agir, a fazer tudo diferente. Amém? Bem, o assunto é sempre bom, mas não dá para esgotar em uma hora, né, irmãos? De qualquer forma, irmãos, você já tem essa natureza dentro de você, a nova natureza. Como é que faz para você crescer com essa natureza? Irmãos, você tem que perseverar, lutar e se esforçar. Se eu não consigo ser benigno, então você tem que lutar para ser. Se eu tenho problema com aquilo, eu tenho que deixar de ser aquilo. Ou seja, existe uma força dentro de nós que nos capacita a vencer. Existe uma força dentro de nós que nos capacita a viver isso daí. Então, irmãos, nunca perca a fé no que Deus nos prometeu. O que é que Deus prometeu? Essa nova natureza. Amém?